entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o crescimento da infecção do vírus da AIDS em jovens nos últimos 10 anos. Entrevisto a médica infectologista Denise Lotufo, gerente da assistência integral à saúde do CRT-DST-AIDS, sede da Coordenação Estadual de DST-AIDS de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença aqui e vamos falar sobre um crescimento da infecção do vírus HIV em jovens. Um boletim que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, um boletim epidemiológico HIV, mostrou que nos últimos 10 anos foi um crescimento de 700%. Eu que sou leiga, achei uma coisa espantosa. Eu quero saber se para vocês que trabalham com a infectologia, se foi surpreendente, como me pareceu. É bastante surpreendente porque, por outro lado, a questão da AIDS, né, quer dizer, do tratamento, a gente teve evoluções muito grandes, né? Então, queda de mortalidade, as pessoas não adoecendo, né, diminuindo o número de casos de AIDS, né? Mas, por outro lado, na área da prevenção, realmente a gente tem essa questão, um número enorme de casos, jovens, né, jovens homens gays, né, isso é claro, e o que fez se repensar a prevenção, né, o modelo de prevenção que a gente vinha trazendo. A questão da prevenção, o Brasil já foi um sucesso de repercussão internacional no controle. E depois, então, do chamado coquetel, né, parece que também a coisa melhorou muito. Mas para um crescimento desse, principalmente entre jovens, na avaliação que vocês fazem, o que é que pesou mais? É falta de divulgação, de medidas de prevenção, ou não obstante, com a divulgação ninguém dá bola para aquilo? Não é convincente a divulgação? É uma questão complexa, né? Porque tem a ver com comportamento, né? O ser humano é difícil, é só a gente pensar em outros tipos de questões, né? É uma pessoa que é obesa, como é difícil ela fazer dieta, uma pessoa que sabe os malefícios do cigarro há anos e, no entanto, fuma. E a questão da prevenção, o que a gente fazia no início, né, que estava dando certo, era aquele mantra do preservativo, preservativo, preservativo e Quer só. Quer dizer, o uso ponto. Da camisinha. Isso, a camisinha e ponto, né? E a gente foi vendo que, assim, as pessoas são muito diferentes, os tempos mudaram e a gente precisa ter outras possibilidades, né? Eu acho interessante uma analogia que a gente faz com a prevenção da gravidez, né? Com os métodos anticoncepcionais. Hoje, existe uma gama enorme de possibilidades, né? E o método que mais funciona é aquele que a mulher escolhe para ela, dependendo do momento de vida que ela se encontra, da maneira como ela como é que ela é, se é uma pessoa esquecida, tomar pílula talvez não seja bom, enfim. Da mesma maneira a prevenção, né? Então hoje a gente não fala só da camisinha, a camisinha é fundamental, ninguém tem dúvida disso, tanto a masculina como a feminina, mas a gente tem que ampliar esse leque, né? Porque as pessoas, como eu disse, elas são diferentes, têm momentos de vida diferentes. Mas quando fala em ampliar, dá exemplo de alguma alternativa nessa ampliação, o que seria? Então, por exemplo, o próprio teste é uma maneira da gente fazer prevenção, porque é uma das coisas que é um sucesso que a gente tem conseguido fazendo muito teste, né? Agora se fala tem autoteste, o teste rápido foi uma evolução enorme, né? Você ter o diagnóstico na hora. Mas o teste é prevenção? Não, acaba sendo prevenção porque você vai detectar as pessoas que estão com o vírus e aí vai iniciar o tratamento. Mas aí já para o tratamento, mas não é para evitar o contágio. Não é para evitar, mas aí você já trata. Fica e aí, sabendo. É fundamental para a pessoa, né? Porque ela vai ter benefício, né? Para ela, mas também para a saúde como um todo, para a saúde pública. As pessoas ainda têm medo? Ela não vai transmitir. Tem medo ainda de fazer o teste? Tem, ainda porque tem. Porque muita gente já falou para mim, mas não faço nem ver, meu passado me condena. Sabe, eu ouço isso como uma piadinha, mas... Mas isso é uma bobagem, porque assim, é muito importante fazer o diagnóstico para iniciar o tratamento, para você não desenvolver AIDS, não ficar Agora, doente. os médicos, quando eles pedem hemograma, assim, até para nos check-ups, assim, necessariamente não pedem o teste HIV. O teste HIV tem que ter autorização.
né? Quer dizer, você não pode pedir... lei isso? Isso é por força de lei? O médico pode ser processado se pedir sem autorização da pessoa, né? Mas também nem pergunto se você quer. Ninguém jamais na minha vida fez essa pergunta. Pois é, eu acho que assim, acho que todo mundo tem que fazer o teste. As pessoas quer dizer, mais os próprios vulneráveis... médicos perguntaram, já que você vai fazer um hemograma, o que você acha disso? Quer dizer, o próprio médico tem que ter essa consciência. Claro. Então, vocês têm que trabalhar com médicos também. Também. As pessoas de idade que o pessoal esquece que tem vida sexual. O teste foi uma ideia das alternativas que contribuem para o avanço no tratamento e tal. E além do teste? Então, só finalizando o teste, a questão do I igual a I, né? Quer dizer, a pessoa tratando, ela, né, ficando com a carga viral detectável, ela não transmite. Isso é uma coisa fantástica, né? E que se tem que se falar disso, né? Então, isso é uma maneira quem trata não transmite ou transmite menos? Não transmite. Nós tivemos estudos assim enormes, com um número enorme de casais diferentes, que a gente fala, um com HIV, outro que não, tanto homo como hétero, e não houve transmissão entre os casais. Então, o I igual a I é uma realidade. Então, o teste é uma maneira de você fazer prevenção. E tem a prevenção através de medicamento, né? Quer dizer, o próprio tratamento como prevenção, que eu acabei de falar, mas também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, quando a pessoa se expõe, ela, né, tem um período de 72 horas para procurar o serviço e tomar o medicamento por 28 dias. E a PrEP. A PrEP veio com uma... Como chama? PrEP, profilaxia pré-exposição, que aí é o uso contínuo do medicamento para as pessoas muito vulneráveis. Isso, os locais, né, do mundo que estão conseguindo controlar, diminuir o número de novas infecções, são os países que estão fazendo muito teste, tratando precocemente e usando a PrEP e a PEP. A PrEP é muito importante, nós começamos o ano passado, né? E isso com certeza vai fazer diferença, é uma política muito importante. Agora, é interessante ouvir assim, essa sua expressão, para as pessoas muito vulneráveis. Quando eu comecei a entrevistar sobre o vírus HIV, então, havia até no Brasil assim, uma dúvida se nós íamos falar AIDS ou SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ai, que coisa mais complicada. O mundo inteiro fala AIDS, né? Então, vamos falar AIDS. Mas falava-se em grupo de risco. É a mesma coisa? Os muito vulneráveis, eles são aquilo que se chamava antigamente de grupo de risco? O grupo de risco acabou ficando uma coisa pejorativa, né? Pois é, até foi chamada a atenção de que a imprensa, na imprensa nós deveríamos assim, evitar para não estigmatizar as pessoas. Não, porque o início da epidemia era aquela coisa, a peste gay, né? Parece que eram só gays, tanto que os héteros não se sentiam vulneráveis. E acho que houve, né, até infecções por conta que os héteros achavam que mulher não transmitia, era uma bobagem, né? Então, realmente, não é isso. Quer dizer, a gente faz estudos, né, de prevalência. Então, na população geral, a prevalência do HIV é bem baixinha. A epidemia no Brasil é uma epidemia concentrada em determinadas populações. E aí, os homens que fazem sexo com homens, né, os gays e os usuários de droga... Não necessariamente gay, né? Não, então, por isso que a gente fala homens, homens a prática homens sexual. Não quer dizer gay necessariamente. A pessoa pode, né, se sentir hétero e tem a prática de sexo anal, que é a que mais transmite. Então, assim, tem esses grupos, isso é claro, a prevalência aumentada, assim, muito aumentada, né? A gente tem 15% na população HSH, 30% em transexuais e travestis, quer dizer, então é uma coisa bem importante. É maior. Então, essas pessoas, elas precisam de outras possibilidades. Então, quando a gente fala hoje em prevenção combinada, é essa a ideia, né? De você realmente sentar com aquela pessoa e discutir com ela qual é o momento dela, e ela geralmente combina mesmo, né? Se ela se expõe pouco, assim, de repente, então é melhor fazer PEP 2 vezes por ano do que fazer a PrEP, mas se expõe muito frequentemente, não é que a pessoa não quer saber mais de usar a camisinha, não é isso, né, o preservativo. As pessoas não conseguem usar consistentemente, né, o tempo inteiro. Sim. Então, usa, não usa, e nessa de não usar, ele pode... Né, agora, eu li de um diretor de uma associação, a BIA, que trabalha também com a questão da AIDS. Ele diz que o Brasil vive uma epidemia de AIDS. Há exagero nessa afirmação? Então, tem aquela questão do AIDS e HIV. Como eu falei, os números de AIDS estão caindo, né? A mortalidade caindo, a gente está tendo controle nesse sentido. Agora, de infecção HIV, não. Realmente a infecção tem aumentado muito. Quer dizer, assustador mesmo. A pessoa pode ser portadora do HIV e não desenvolver a AIDS. É isso por uma que a questão gente da fala, imunidade dela. Não, o tratamento precoce, isso depende do tratamento. Hoje a ideia é assim, a pessoa fez o diagnóstico, começa o tratamento... Da imunidade só não?
É preciso o tratamento. Não confie na sua resistência. Não, é porque a gente já passou por várias fases, né? Então, começava a tratar só quando caía a imunidade. Não, isso acabou. A gente tem certeza que tem que começar o mais precoce possível. Até tem trabalho do mesmo dia, sob o diagnóstico, e as pessoas estão com essa informação. Muitas querem, não, quero começar logo, quero acabar com esse vírus, né? Então, começar precocemente. Importante essa motivação. Sim, super sim. Importante. Agora, doutora Denise, é muito intrigante os jovens, né? Porque os jovens são ultra informados. Eles com celulares, todo o seu equipamento de tecnologia, eles têm muita interlocução. Qualquer assunto que você vá falar, eles fazem busca de imediato, parece que sabe tudo de tudo. Mesmo que seja mais superficialmente, né? Não mergulhos verticais muito profundos, mas eles têm a informação, coisas que em tempos passados não tinham. Por que explica essa moçada tão informada sobre tudo? Não dar bola para a prevenção, não ligar e não se cuidar. Sabe uma coisa importante, Marília, que é importante falar? Que a pessoa, não é que a pessoa não dá bola. Por exemplo, a pessoa que procura PEP, que procura PrEP, pelo contrário, ela está preocupada com a prevenção. Sim, mas o jovem, a moçadinha, naquele padrão da idade que cresceu em 700% nos últimos 10 anos, a infecção do HIV. A questão é essa que a gente estava dizendo, de comportamento. Quer dizer, ele não consegue usar o tempo inteiro preservativo, eles transam muito, a gente tem essa experiência, porque a gente está fazendo PrEP já há algum tempo, e é isso, quer dizer, aí tem a questão do uso de álcool, às vezes de droga junto, e aí o preservativo acaba sendo esquecido, mas acho que é importante frisar que as pessoas têm a preocupação, sim, não é fácil o diagnóstico, né? A gente teve vários casos que as pessoas foram procurar a PrEP, né? E a gente sempre faz o teste antes, e já estavam com HIV, né? Quer dizer, a gente sempre fica muito arrasado, as pessoas ficam muito mal, porque parece que tem uma banalização mesmo, não é assim, né? É sempre muito difícil para a pessoa, ninguém quer ter HIV. É uma ameaça, né? A pessoa se sente, meu Deus. Por mais que tenha controle, as pessoas têm a vida normal, a sobrevida igual né? A questão é que tem que tomar remédio, mas, sabe, realmente, né? Eu que estou desde o início da epidemia, a gente vê uma mudança, assim, fantástica. Mas mesmo assim, ninguém quer ter HIV, óbvio. Claro, né? Claro, isso. Agora, esse resultado desse boletim, eu fiquei pensando, dos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, nós pegamos governos que não criavam qualquer dificuldade para que as escolas orientassem as crianças sobre sexualidade. Eu não falo criança pequenininha, mas os adolescentes, sobre a sexualidade, sobre a prevenção para as moléstias sexualmente transmissíveis, sobre a transmissão do vírus do HIV, a AIDS. Tudo isso era conversa de sala de aula e conversa boa, conversa franca, conversa clara. E mesmo na educação, havendo esse empenho e sem qualquer restrição por um conservadorismo ou por religião, ou por qualquer coisa, parece que naquela época as famílias não implicavam, passaram, não sei se a implicar, porque parece que agora estão implicando, antes não implicavam, mas nesses últimos 10 anos não funcionou. Por quê? Então, intrigante. Intrigante. É complexo mesmo, quer dizer, agora a coisa mais não progressistas, mas né? não é tão simples Nesse entrar nas escolas, né? Sempre se tentou, porque acho que é isso, né? Desde adolescente. Até, claro, eu me lembro os professores saberem falar, saber explicar tudo isso e querer, né? É verdade. E entender. Mas é mais ou menos o que você falou, quer dizer, a informação existe mesmo. Agora, existe também a dificuldade, como eu disse. Todo mundo sabe que fumar dá câncer de pulmão e outros cânceres todos, mas as pessoas fumam, quer dizer, é complexo. Mas diminuiu bastante, né? Sim, mas quer dizer, é complexo isso. Quer dizer, agora, pelo que os estudos mostram que a informação existe mesmo. Lógico que isso tem que ser mais intenso e, no que você falou, uma linguagem própria para os jovens, né? Que a gente está mudando, né? O negócio de ficar fazendo folder, não é por aí, né? Então, são as redes sociais, né? Lá na nossa prevenção foi criada a Conversaria Sem Tabu, que é um canal que a pessoa pode conversar com um profissional de saúde, trocar ideia, tirar dúvida, enfim. E buscam? E buscam bastante. Que bom. Então, isso, né?
o Ministério também está, né, procurando, quer dizer, mídias mesmo, quer dizer, tem que se adaptar à nova, né, a forma do jovem se comunicar, né? Acho que isso é muito importante. Bom, agora tem essa ano pré-eleitoral, e isso nos remete à campanha eleitoral passada, e em que um discurso mais conservador sobre a questão da educação, é prerrogativa de quem? É da escola, é das famílias, falar sobre sexo com as crianças e com os jovens, adolescentes. Isso traz apreensão a vocês e exatamente a corrente que pensava assim é que foi eleita, que é do presidente Bolsonaro. Ele, muitos parlamentares dele, Brasil afora, o PSL, lá é a segunda bancada na Câmara Federal. E isso preocupa vocês, de que possa haver um retrocesso nesse trabalho de prevenção da infecção do HIV sem dúvida, e né? da AIDS, crescimento da AIDS? Por exemplo, essas possibilidades que eu coloquei de PEP, PrEP, você usa medicamentos, né? Então, existem pessoas que são contrárias. Como você vai gastar dinheiro para a pessoa fazer prevenção? Por que ela não usa camisinha, né? Como se fosse uma coisa muito simples. E isso já se ventilou. A gente realmente tem a preocupação, os próprios usuários, né, que estão fazendo PrEP com a gente, eles perguntam, eles têm muita preocupação e a gente tem que ficar bem atento, porque a gente não pode misturar religião ou questão política com questão de saúde. Saúde, vida, né? Nós trabalhamos, exatamente, quer dizer, nós trabalhamos com dados, né, com estudos, é uma coisa séria. Então, ninguém pode chegar e falar, por que a pessoa não usa preservativo, né? Quer dizer, por exemplo, uma campanha de carnaval que prioriza a questão do preservativo e esquece o resto todo, não está correto. E campanha funciona? É importante, né, para as pessoas sempre lembrar. A gente fala, né, tem a campanha 1º de dezembro, o próprio carnaval, fazer mais testes, mas na verdade a gente tem que fazer teste o tempo inteiro, né? Quer dizer, então realmente tem que ser uma coisa continuada. Esses picos são para dar uma chacoalhada, né? Mas tem que ser uma coisa continuada. E realmente, assim, a gente tem que ficar muito atento para não ter retrocesso. Porque, como foi dito, quer dizer, a gente está vivendo realmente um aumento muito grande de novas infecções. Mas é muito preocupante. Isso, muito, então, muito preocupante. E assim, a gente tem, né, possibilidade de diminuir isso, né? De uma maneira, né, assim, trabalhando mesmo, fazendo teste, tratando quem já fez o diagnóstico e oferecendo PEP, oferecendo PrEP, é a forma que a gente tem. Então, não pode nenhum preconceito atrapalhar isso que está funcionando em outros locais e começou aqui. A gente está desde o ano passado fazendo PrEP aqui. Agora, nós vamos encerrar a nossa entrevista, nosso tempo chegando ao fim, mas eu queria uma palavra sua, né, não só para os jovens, né, para todos que curtem o carnaval, que gostam desse momento mais libertário, né, em que ficam mais à vontade, tem ali um vale tudo, mais bebida, uma coisa hedonista, de muito prazer, um convite a tudo isso. Qual é seu conselho nessa hora da festa? É complicado, né? Mas assim, acho que a pessoa tem que, né, juntar essas duas coisas, né? Não deixar de se divertir, mas também pensar em se cuidar, né? Quer dizer, e aí cada uma vai ver a maneira que vai ser mais fácil para ela. Estabelecer o seu limite, estabelecer e, enfim, assumir aquela questão. Mas não deixar de se divertir, porque eu acho que, né, você não pode beber, sabe? Mas, né, ter essa lembrança que não é só HIV, é sífilis, que a gente está vivendo uma epidemia, né? Então, acho que depois todo mundo, quando tem um diagnóstico, fica muito mal, é muito difícil. Então, vão pensar nisso também, mas não deixar de se divertir. A alma do negócio é a prevenção, dá para fazer as duas coisas. Né? Isso não é abrir mão da alegria, do prazer, da diversão. É verdade. Mas está esperto. Certo. Fique esperto. Fique esperto. Muito obrigada, tá bom, doutora Denise, por sua entrevista esclarecedora. Tá bem. Uma boa noite. Boa noite.